Olá, queridos companheiros dessa seara de luz. Aqui nos encontramos novamente para conversarmos um pouco sobre as lições do Evangelho. E hoje escolhemos o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e os itens a lei de amor e o mandamento maior. Iniciando então essa reflexão, nós faremos a leitura de um trecho desse capítulo para depois conversarmos um pouco e aguçar os nossos pensamentos sobre o que fala, o amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. E assim, fazendo então uma reflexão sobre essa passagem do Evangelho, nós percebemos que é muito importante nós termos e mantermos um elo saudável, amigável, com o nosso próximo, porque nós sabemos que todos nós somos irmãos perante o nosso Pai. E o sentimento de amar, ele pode mudar ao longo dos processos reencarnatórios. Em um determinado momento, nós estamos aqui nos encontrando como um companheiro, uma companheira, e juntos teremos aquela aproximação pelos corpos, pelo olhar. Depois, no outro momento, nesse processo, nós poderemos vir como entes de uma mesma família. Muitas das vezes até nos encontramos com aqueles que eram nossos desafetos de uma outra reencarnação. E junto temos ali o compromisso de selar um elo afetivo de amor perante todos. E muitas das vezes a mãe se encontra ali com o seu maior inimigo, mas tem a oportunidade de cuidar, de zelar, de orientar, de conduzir os passinhos daquele ser, de defender. E Deus nos dá essa oportunidade do esquecimento do passado, para que nós possamos amarmos uns aos outros. É porque nós estamos aqui, nesses processos reencarnatórios, para aprender, de certa forma, mesmo com todas as dificuldades, a respeitar e amar o nosso semelhante. Às vezes nós temos muito mais afinidade com um colega de trabalho, ou um vizinho, ou um amigo, do que, de certa forma, com aqueles que se encontram dentro do lar. Mas nós sabemos que durante toda essa nossa caminhada para buscar a perfeição espiritual, nós temos aqueles que nós temos mais afinidade e aqueles que temos um pouquinho menos. Mas o grande objetivo da reencarnação seria para selarmos um elo afetivo para com todos e respeitarmos uns aos outros perante o nosso Pai e também fazendo jus aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que mesmo não precisando de passar
pela dor, pelo sofrimento dos mundos de expiação e provas, ele teve um sentimento amoroso para com todos nós. Ele veio e nos mostrou o caminho da verdade, o caminho que nós conhecemos como a terceira revelação, o Espiritismo. E se nós temos esse conhecimento, temos que fazer jus para melhorarmos a nossa condição material e espiritual. Material porque nós temos que cuidar, que zelar daquilo que seria pertencente ao plano físico, porque tudo nos é emprestado. E aqui nós lembramos então da lei de conservação, que também é muito importante para o nosso processo evolutivo. E com isso, nós refletimos também um pouco sobre algumas mensagens, sobre alguns trabalhos que às vezes nós percebemos, nós acompanhamos, até mesmo um pouco distante de nós, mas por meio dos meios digitais, pelos canais de comunicação, nós temos conhecimento sobre esse trabalho. E quando eu assisti ao filme de Nelson Mandela, esse que foi durante um tempo presidente da África do Sul, mas até chegar a esse objetivo dele, dentro de uma missão, podemos dizer, ele passou por muitas dificuldades, por muitos conflitos, mas que na verdade fez jus ao seu trabalho e tantos ensinamentos ele também nos deixou. E mesmo que ficou preso durante um tempo, mesmo sofrendo com as aflições da matéria, sofrendo com a questão da desigualdade, que era muito forte e ainda é muito, né? Durante todo aquele momento e até hoje ainda nós temos a desigualdade, por isso que existe uma lei, de certa forma, para nos assegurar perante os nossos direitos, principalmente aqueles, né, que fazem parte de um processo de escravidão, de dificuldade, de humilhação. Mas que todos esses nossos companheiros vieram somar para que hoje nós pudéssemos tentar ter um elo mais afetivo, comunhão e de respeito para com o nosso semelhante. Porque nós sabemos que não é a cor da pele, a etnia que você pertence, o grupo religioso que você pertence, que vai fazer você melhor do que o outro, superior ao outro. É o trabalho em si que nós dedicamos em prol da caridade. E Mandela, então, entre tantas frases aí importantes, essa me chamou a atenção. Pessoas corajosas não têm medo de perdoar em prol da paz. Porque se ele não tivesse selado esse elo de igualdade, fraternidade, quando ele estava ali como um poder representante maior perante aquele povo na África do Sul, talvez o seu trabalho não teria tanta grandiosidade. Porque ele teria a oportunidade de se revoltar, de se vingar diante de todos esses processos de humilhação, de discriminação que ele sofreu. Ele não teve condições de conviver com a família durante esse tempo que esteve preso, mas ele procurou um outro caminho, o caminho da libertação, do perdão, porque todas as vezes que nós perdoamos, não é um bem para o outro, para nós mesmos. O nosso coração, a nossa mente, a consciência encontra-se em paz. Foi um grande exemplo para a humanidade em relação a tudo que ele sofreu, passou, mas teve condições de perdoar o próximo e criar um elo afetivo ali naquela nação. E de acordo com os ensinamentos do Evangelho e nosso Mestre Jesus, os humilhados serão exaltados. Aqueles que já têm esse sentimento esclarecedor, que sabe olhar o próximo com um olhar de compaixão, é visto de uma forma diferente, porque ele já aprendeu
a olhar para o outro e reconhecer também as suas fraquezas, as suas fragilidades. Ele acaba, então, perdoando diante do que ele conhece do seu semelhante. Para muitos passa despercebido como uma pessoa humilde, simples, que pode ser a todo momento passada para trás, mas com certeza, tudo que nós fizermos para com o nosso próximo, o nosso semelhante, virá a nos auxiliar diante do processo e daquilo que nós levaremos quando fizermos a nossa passagem para o plano espiritual. O que fizermos então para o nosso próximo, automaticamente faremos em benefício de nós mesmos. E com isso, então, Deus, tão misericordioso para com todos nós, dando esse esquecimento do passado, dá essa abertura para aprendermos a amar, respeitar o outro da maneira que ele é, mas que nós não podemos deixar de estudar, de desenvolver o nosso conhecimento intelectual e automaticamente espiritual, porque não há evolução sem conhecimento, sem entendimento de causa, sem compreensão, para também sabermos lutar pelos nossos direitos, porque na sociedade nós não temos só deveres, nós temos direitos e nós só vamos lutar e fazer com que ele realmente aconteça se tivermos conhecimento de causa. E Chico Xavier também nos disse, em tantas mensagens que ele deixou para nós, esse trabalhador invicto da doutrina, mas que principalmente deixou para nós a importância da humildade, da caridade, da aceitação do outro da maneira que ele é, mas que nós temos o compromisso de mostrar o caminho da verdade, principalmente para aqueles que se encontram sob a nossa responsabilidade. E ele também disse que o amor é o esquecimento de si mesmo. Se você ama, se você cuida, você quer o bem para o outro. E esse bem automaticamente nós estamos recebendo. E aqui então fica um momento para refletirmos. Se pela manhã de hoje nós lembramos de tantos irmãos nossos que se encontram aí atravessando por caminhos difíceis e de aflições, por conta de conflitos, de guerras, de ambição, de orgulho de algumas pessoas, e que também são irmãos nossos que merecem a nossa atenção, a nossa oração. Será que lembramos das crianças órfãs que não têm um carinho, um lar acolhedor para elas? Será que lembramos também de tantos irmãos encarcerados que se encontram ali tristes, em sofrimento, que às vezes também está distante do seio familiar, mas pagando as suas provas, as suas dívidas? Será que lembramos dos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, com qualquer enfermidade que seja, ou então que se encontra aí nessas clínicas de psiquiatria, que precisa muito do nosso auxílio e da nossa oração? Ou simplesmente só lembramos para pedir a Deus pelos nossos interesses materiais, pelos nossos entes queridos ou aqueles que estão próximos a nós? Porque nós sabemos que se nós desejamos um pensamento que seja produtivo, significativo para o outro, que nós desejamos vibrações positivas e emanamos essas vibrações para o universo em si, ou até mesmo para todos aqueles que se encontram na erraticidade, nós formamos uma teia de pensamentos produtivos, de pensamentos bons, energias boas que irá favorecer a todos os nossos semelhantes. E com certeza, se nós estamos pensando em alguém, nós temos que ter também a confiança que alguém estará pensando em nós. E junto teremos uma comunhão de pensamentos positivos que irá favorecer a todos nós. Então é muito importante nós pensarmos nessa questão de sempre
desejar algo produtivo para o outro para que nós possamos também receber. E agora nós estamos aí caminhando para o momento de finalização de mais um ano, que foi feliz para muitos, mas de muitos desafios para outros. E o sentimento de fraternidade encontra-se muito mais aflorado nesse último mês do ano, porque nós gostamos de auxiliar, nós gostamos de doar alguma coisa, nós gostamos de presentear o outro de alguma maneira e lembrarmos do aniversário do nosso Mestre Jesus. Mas que nós então possamos, sim, levar um alimento, levar um presente, mas também sempre mostrar para o outro que Jesus encontra-se aniversariando, que Jesus é o nosso elo de amor e que realmente os seus ensinamentos nos levará a mundos mais elevados e mais esclarecidos. Mostrar para o nosso semelhante que todo sofrimento é passageiro, que logo nós teremos a oportunidade de ter uma condição de vida melhor, mas que possamos sempre ter em mente que o trabalho de reforma íntima moral tem que fazer diferença em nossa caminhada. Mostrar para o nosso semelhante, através do olhar, do afeto, do aperto de mão, do abraço, que todos nós somos importantes para o nosso Mestre e também para o nosso Pai. E que nós, mesmo trilhando por caminhos diferentes, uns mais felizes, outros nem tanto, todos nós chegaremos um dia à plenitude, à perfeição espiritual. E é o principal intuito de nós estarmos aqui, passando pelas dores do mundo de expiação e prova. E se assim nós pensarmos dessa maneira, com certeza as nossas vibrações de luz chegará até os nossos irmãos que se encontram na escuridão, nas trevas, no abismo. Com certeza uma luzinha florescerá naquele recinto e também no coração desses nossos irmãos. Temos então um compromisso, não só da matéria, mas o compromisso moral de zelar pelo bem-estar de todos aqueles que aqui se encontram. E assim, nós temos também a oportunidade de fechar essa reflexão com um poema que nós gostamos muito, não só de ouvir, mas também de redigir. Palavras simples, singelas, mas acreditamos chegar no coração daqueles que se encontram necessitando. Vontade. Se eu fosse um passarinho e pudesse voar, chegaria naquela casinha humilde com a mãezinha chorar, pois faltava um leitinho para o seu filhinho tomar. Aquele passarinho tão entristecido via aquela mãezinha triste rogar a Jesus: por favor, meu mestre, não deixe meus filhos morrerem nessa situação. Por favor, Jesus, me traga a solução. E o passarinho então presenciou quando um ser amigo naquela casa chegou, trazendo donativos que uma campanha arrecadou. Aquela mãezinha agradecida rogava novamente a Jesus. E aquele ser, então, de ver a alegria nos olhos daquela mãezinha, até se emocionou, pois sentiu que o seu gesto de amor trouxe luz àquele lar e a casa alegrou. Se eu fosse um passarinho e pudesse cantar,
Cantaria uma canção que falasse de amor. E quem sabe esse som pudesse chegar até aquele amigo que estivesse com dor. E através da minha vontade de querer ajudar, aquela melodia lhe fizesse curar. Se eu fosse um passarinho e pudesse pousar naquela instituição e levar um recadinho para todos lembrar. Natal não é só um dia que devemos comemorar, mas sim todos os dias devemos lembrar. Este recado é para aquele que tem fé no Senhor. Seja esse passarinho, traga luz em seu caminho, praticando a caridade, a humildade e amor. Que sejamos sempre passarinho, trazendo sempre a verdade, luz, carinho, para refletir para toda a humanidade. Jesus abençoa a todos nós e que o próximo ano possa ser um pouquinho melhor desse que nós estamos finalizando. Que não possamos esquecer de tantos trabalhadores que se encontram aí na fila, almejando um trabalho para cuidar da sua família. Que não possamos esquecer de tantos irmãos nossos que se encontram aí entristecidos, entregues por essas calçadas frias e imundas, e sempre pensando que a sua vida possa melhorar, que possamos então sempre vibrar em oração para todos esses nossos irmãos. E um dia, quem sabe, trilhar pelo caminho da porta estreita. Porque o caminho da porta larga é muito mais prazeroso, mas que nos leva a caminhos tristes de desentendimento e de desunião. Que possamos, então, sempre fazer com que a luz dessa doutrina resplandeça em toda a nossa caminhada e que nos auxilie a atravessar por toda essa jornada, mas sempre agradecendo por tudo que nós passarmos e na confiança do nosso Mestre, que um dia tudo que fizermos de caridade, de sentimento fraterno para com o nosso próximo, será levado como bagagem espiritual no momento da nossa passagem. Boas festas, um Feliz Natal a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada.